Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e vamos dar uma olhada em como está o mercado hoje. Nós tivemos uma movimentação da cripto agora que pode ser um sinal para a gente, né? Então vamos dar uma olhada no que está acontecendo. O Ibov segue movimentação de alta extremamente esticado, né? Como tem seguido até então, e enquanto ele não fizer recuo, não existe possibilidade de compra. E é muito importante que você veja que quando ele sobe assim em linha reta, normalmente a correção vem como foi desenhada aqui, tá? Ela vem corrigindo em dois níveis. Senão, esse movimento ele tende a ser ainda muito mais explosivo e aí ele faria basicamente uma barra ignorada ou 9.2 e 9.3 para voltar a seguir, tá? Mas normalmente quando ele vem esticado, a correção é em dois níveis. Ele dá uma afundada a mais, sobe, tenta cair e rompe e faz o pivôzinho. Assim como o Ibov está esticado para comprar, o dólar está esticado para vender. A gente também precisa de um recuo dele ali na região das médias. S&P aparentemente hoje está querendo ir em direção ao topo, mas fechou uma barrinha ainda tímida, sem rompimento de topo histórico. Ethereum com Bitcoin ainda está empatado, né? Então a gente não teve uma definição ainda. Hoje se valorizou um pouquinho mais, deu aquela oscilada e tal. E a gente pode ver que a dominância do Bitcoin segue caindo, né? A gente olha esse período aqui e a gente vê que ele fez um pullback aqui na média, dizendo que a probabilidade maior é que ele venha a cair ainda mais, levando o dinheiro um pouco mais para as altcoins do que para o Bitcoin, pelo menos para um curto prazo, tá? O gráfico da dominância, a última vez que ele chegou nesses níveis aqui muito alarmantes, foi quando a gente teve aqui por volta de 35, né? Entre 35 e 40, são os pontos que a gente normalmente tem um retorno do dinheiro pro Bitcoin, dinheiro saindo das altcoins pro Bitcoin, então a gente tende a ficar aí mais em alerta em relação a isso. Agora, o Bitcoin, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Já tem esse desenho feito aqui há dias, né, desse possível fundo, essa consolidação aqui. E aí, o que é o sinal que eu estava falando aqui? Esse sinal acontece o seguinte, a gente teve esse triângulo aqui movendo, né? A gente tem esse triângulo de consolidação, todo mundo querendo saber o que vai acontecer, e o fechamento acima desse triângulo, ele deveria fazer um possível movimento mais explosivo de continuação aqui, para depois tentar fazer o pullback, e desse pullback a gente teria então as médias já virando para cima e querendo se cruzar, para a gente ter um pivô que ficaria aqui, e aí sim as coisas começariam a ficar um pouco mais bonitas, tá? Só que, como vocês podem ver, o que aconteceu desse movimento foi que ele rompeu, voltou, já perdeu fundo, um monte de stop, um monte de venda, e o preço deu uma caída violenta na madrugada de hoje, deixando o preço assim do jeito que está. Ainda faltam 2 horas e 36 para o mercado fechar, porém esse sinal aqui ele mostra para a gente duas coisas. Uma, quando chegou aqui no rompimento desse pivô, entrou muita força de venda aqui na região das médias, e como eu já falo para vocês há bastante tempo, essa região das médias é uma região de venda. Quando o preço está descendo e volta para dentro da região das médias, é uma boa região de venda. Então o que aconteceu foi a simples ação esperada de entrar vendedor em uma média de preços que é bom para se vender, beleza? E aí, o que aconteceu, o que foi interessante pelo menos até agora, antes de fechar o candle, é que ele veio, fechou isso aqui e já começou a voltar tudo. E aí mostra também que dentro dessa zona aqui tem muito comprador. Então essa parte de briga deixou claro o seguinte, apesar de ter entrado muita venda aqui, ainda tem muita gente interessada em comprar Bitcoin antes dos 35 mil. Isso mostra que o ativo ainda está com força, pelo menos para mais longo prazo, para a gente poder continuar em tendência de alta, tá? Isso mostra também, em todos os ativos eles meio que fizeram isso. O Ethereum entrou ali, rompeu essa linha, né, que já está aqui marcada há dias também, e eu sempre tenho mostrado para vocês qual é o movimento que a gente gostaria de ver em todos esses ativos. Então seria isso aqui, o ideal é que ele viesse aqui abaixo para subir, bater aqui e descer, e agora ele subiu, rompeu essa linha e estamos fechando acima. Essa linha de fechamentos, eu quero que você preste atenção nesse termo, tá? Linha de tendência de fechamentos de baixa. Ele está mostrando para a gente que o preço fechou abaixo dessa linha aqui,
E agora, pela primeira vez, ele fechou acima, fez um pullback e provavelmente vai fechar acima também. O que daria alguma possível entrada nesse nível aqui, se vier a ser rompido, tá bom? Então, é interessante ficar de olho nisso. Só que nós não podemos ignorar uma coisa que está acontecendo em todos os ativos. Nós temos essa linha aqui. E aí, quando o preço chegou nessa linha, ele voltou. E começou a voltar, mostrando que muita gente traçou aqui e está interessado em comprar aqui sim, tá? E aí aumenta um pouco para a gente a probabilidade de que esse movimento aqui venha a se estender e continuar uma movimentação um pouco mais forte ao topo. Litecoin, mesma coisa. Então, eu vou apagar aqui os desenhos e ó, se a gente traçar essa linha aqui, a gente percebe que o Litecoin, aliás, ele não fez a mesma coisa que o Ethereum, né? Ele está mais fraco. Ele perdeu e aparentemente quer fechar abaixo dessa linha. No caso do Litecoin, isso se torna um problema, porque a minha linha de tendência de fechamento de baixa, tudo bem, tá bom. Ele até fechou aqui abaixo, tá? Então ele pode testar, mas normalmente isso diz que o movimento de correção que ele vem fazer aqui embaixo, ele pode ser um pouco mais fundo. Então, se o Litecoin viesse aí a ter mais alguns dias de queda, não me surpreenderia nem um pouco. Inclusive, se ele quisesse vir testar fundo aqui, ou até perder fundo, não seria exatamente uma grande surpresa, porque eu acho que de todos os ativos que eu olhei, ele é o que está mais fraco. ADA, então, ADA Cardano, ó, novamente, ó, nós temos essa linha aqui, tá? Mas também nós temos essa linha aqui. E a ADA é mais um que o preço veio, tocou e voltou, e as médias da ADA já estão cruzadas para cima novamente, ok? Nós tivemos esse rompimento com fechamento aqui e agora falta a decisão. Basicamente, acima desse nível é uma boa possibilidade de compra e abaixo desse nível é uma boa possibilidade de venda. BNB, então, mesmo esquema, basicamente, se a gente traçar aqui a linha, o preço tocou na linha e começou a voltar. E aí vai acontecer, né? Aliás, vai não. Provavelmente, o que pode acontecer é que, quando eu falo para vocês que a gente tem essas linhas e se o preço voltar a subir, a gente quer um recuo, significa que, quando o preço voltar a subir, a gente vai ver essa média subindo aqui, essa daqui vai meio lateral e vai começar a subir, e os preços vão formando candles, e em algum momento ele vai fazer um pullback, mais ou menos nesse nível aqui, que é o topo anterior rompido, mostrando pra gente que talvez tenhamos uma boa possibilidade de compra nesse nível após um pullback, tá? Se a movimentação de alta continuar, mas também, como todos os ativos, nenhum deles, se perder a mínima, vai me surpreender, porque no momento ainda tá rolando aí um estresse no mercado. DOT, que está na mesma situação que basicamente todas elas. Então, ó, essa daqui nem chegou a tocar na linha de fato, né? Ela chegou perto e já começou a voltar. E a Cake também, movimento também não muito diferente, né? Na Cake aqui eu tive que traçar por fechamento, porque essa linha fica um pouco inclinada demais, mas aí tudo bem, ela foi, violou e tá aqui também. E o que é interessante desse movimento, eu quero que vocês vejam o seguinte, tá? Esse candle, apesar do tamanho dele ter sido basicamente 2 vezes a do candle anterior, o volume em relação a isso foi pequeno. Isso mostra que isso é uma possível manipulação do mercado, porque não teve uma decisão coletiva de movimentação muito forte para aquele movimento ali acontecer, tá? Então é bom ficar de olho nisso por conta disso. Com um candle que faz esse tamanho, mesmo deixando o pavio, o volume precisava ser maior do que o que está sendo aqui, tá? Ainda faltam 2 horas e meia para o dia fechar, pode ser que isso mude, né, ao decorrer desse período, mas é isso que tem que ver. Eu espero que você já tenha deixado seu like para poder me ajudar aqui no canal, assim como eu faço daqui para poder ajudar vocês e que esse conteúdo sempre te ajude. E é sempre bom que quando você olha isso aqui, você acompanhe os vídeos de setup também para você identificar possíveis setups que estejam aparecendo aqui para a situação de compra. Esses vídeos de análise são para te ajudar a aprender a analisar o mercado, mas para você operar sabendo onde tem ponto de entrada, ponto de saída, alvo, etc. O ideal é que você conheça os setups que já tem aqui no canal, beleza? É isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Valeu!